Rafael, a Sim. gente está fazendo uma entrevista aqui com você filmado porque eu faço parte de um grupo de pesquisa do trabalho com música e talvez a gente precise usar essa sua imagem se a gente um dia for desenvolver um documentário, que é uma das coisas que a gente discute lá no projeto. Sim, Se caso a gente for fazer isso, você autorizaria o uso dessa imagem aqui que a gente está fazendo agora? pode usar. Ok. Eu vou começar então agora o questionário para a gente não tomar muito do seu tempo e você fica à vontade para responder da forma como você achar melhor. Uhum. Eu vou começar pedindo para você falar o seu nome profissional, que você usa profissionalmente, e a sua idade. Rafael Cunha, 33 anos. Tá. Quais instrumentos que você toca, quais gêneros musicais assim que você atua? Profissionalmente, toco bandolim e toco choro. Choro e bandolim, beleza. Quais funções você desempenha na área musical assim? Você só trabalha com música, você faz arranjo, você atua como professor de música? Atuo como professor de música Aham. é, e toco choro, bandolim. Atuo em, tipo, Profissionalmente. restaurante, Aham. toco em restaurante, toco happy hour, Tá. toco churrasco, toco festinha, Então atua como músico profissional e professor de música. basicamente. Ok. Você é autônomo? Você tem algum emprego fixo? Você tem os Não, dois? eu sou um microempreendedor. Eu respondo como um MEI, né? Sim. Eu recebo, eu emito a nota do que eu trabalho quando pedem, né? E respondo a mim mesmo. E não tenho carteira assinada no meu trabalho. Ok. E eu pago a, a taxa do microempreendedor, basicamente. E você trabalha com alguma outra profissão ou só com essa voltada para a área musical? Sempre trabalhei com música. Sempre com música. Quais são os locais assim que você atua? Você já meio que falou, né? Você toca em bares, restaurantes, happy hour como músico, mas como professor você atua de que maneira? Em alguma instituição? Como é Eu, que... Em aulas particulares? Como é que seria? sempre trabalhei em escolas de... Atualmente, estou trabalhando em escola de música, que é o Conservatório Brasileiro de Música na Tijuca, que é o conservatório que tem a unidade original Da Graça Aranha? da Graça Aranha e tem a unidade da Tijuca, que é uma instituição centenária, né? É muito Tá. tempo ali e eu trabalho ali como professor de música. Em geral, meus alunos são adolescentes, são ou muito novos, assim, criança vem muito. Entendi. E eu ensino violão, beabá, mas eventualmente aparece um aluno de ukulele, que está na moda, as crianças querem aprender. Entendi. E também trabalho na casa de psicologia no Grajaú, que é o bairro que eu moro. E os vínculos com esses lugares são de autônomo também, De de autônomo, MEI, de autônomo, é. Quando tem, na verdade. quando tem. Quando tem. Ultimamente eles não têm me pedido para emitir nota, Tá. mas ano passado pediram. Ok. E como é que você calcula o valor da sua remuneração? É você que calcula? São eles que te oferecem? E só cabe você dizer sim ou não? Como é que você tem alguma negociação sobre isso? No conservatório, o único contrato que a gente tem é como locatário do espaço. Então você faz o seu valor. O valor é estabelecido por eles. Ah, tá. Eles estabeleceram um valor, tanto que eles estão estabelecendo também a divisão e a gente aceitou, né? Os professores aceitaram, mas assim, o lado bom é que tem estrutura, os professores são mais velhos que eu tenho contato com pessoas mais experientes que eu, pelo menos tem esse lado positivo, né? Agora, no outro espaço que eu dou aula, é tudo de boca, é meio difícil. Mas você teve alguma negociação de remuneração? Como é que foi isso? Você falou que quero ganhar X. Cheguei a fazer isso, Mas foi isso que prevaleceu? não me senti muito bem representado ali. No conservatório mais do que lá. E fora isso, tem os alunos particulares que são por fora, que eu faço o preço baseado no meu trabalho no conservatório. Entendi. Então você só tem a autonomia de cobrar o seu preço nas aulas particulares que você dá
fora dessas instituições. Lá o preço quem determina são eles, de certa forma. Isso. Tá. Eu acho que não preciso nem perguntar se são respeitadas as leis da profissão nesses casos, né? Não são, né? Você é filiado a algum sindicato, ou a OMB e tal? Eu fiz a carteira de música. Você tem a carteira da ordem? Tem. Tá. Esses trabalhos que você tem, eles não são sazonais, né? Eles são ininterruptos, né? Ou você... Os de aula dura pelo menos um semestre. Tá, eles têm... Tá, Normalmente. eles não são intermitentes, ok? E com música, é algum trabalho sazonal ou é algum trabalho... Depende. Ano passado eu estava com um trabalho direto, eu estava tocando 3 vezes por semana em um lugar. Uhum. E esse ano tá sazonal. Esse ano, tá. Beleza. Essa remuneração que você tem, ela sofre também oscilação ou ela é sempre regular? Como é que funciona assim? Quando eu toco também é só... Não, a sua remuneração geral, assim, somando tanto a atuação como músico como professor. Muda bastante porque às vezes sai um aluno que você não está esperando, às vezes entra um outro que você não esperava, e às vezes você ia tocar num lugar não vai mais, tem oscilações. E como que você lida com isso, assim, com essas intermitências, assim, com esses percalços aí? Eu lido tentando economizar. Sim. Então, você equilibra o seu orçamento sempre, na verdade, com algum fundo de caixa que você deixa de antes, que eu venho para me ajudar. Rafael, como é que se deu essa sua profissionalização com a música, assim? Como é que você escolheu essa profissão, assim? Teve algum incentivo da família, algum parente próximo? Como é que foi? Foi meu tio que era dançarino, ainda é. Tocava nas festas de Natal, da festa de Páscoa, essas coisas, eu achava legal. Eu tocava e cantava. Aí eu quis aprender. Ah, entendi. O estímulo veio daí, de um parente próximo. Aí depois um outro tio que é profissional, que eu também depois fui conhecer, um pouco depois, ainda adolescente, aí eu vi que dá pra ir mais longe ainda. Eu achei, nossa, dá pra fazer 1000 coisas, né, com instrumento, é interessante. Uhum. Aí eu quis fazer. Mas você chegou a investir em algum tipo de formação musical, assim? Você fez aula em escola de música, aula particular? Você pode dizer o nome dela, o curso que você fez? Fiz Unirio, fiz licenciatura em música. Fez licenciatura em música. A sua visão, você lembra qual que era a sua expectativa quando você procurou a Unirio e que você tinha, assim, e de uma certa maneira você poderia dizer se essa expectativa foi atendida, assim, quando você procurou a Unirio para fazer esse curso de licenciatura? Eu era muito diferente, né? Eu esperava uma coisa que na verdade nem existe, assim. Você pode falar um pouquinho sobre? Talvez alguma coisa relacionada com práticas musicais interessantes, alguma coisa assim que eu estava buscando, eu nem sei mais, sabe? Alguma coisa parecida com as coisas que eu vi, que o meu tio fazia, talvez, mas... Qual tio? O dançarino ou o outro? O outro. Quem é o Arismar. Arismar do Espírito Santo? Arismar do Espírito Santo. Tá. Mas não tinha nada a ver. E aí, talvez uma coisa assim, e foi em algum momento assim, durante a faculdade, que eu caí na real, que eu preciso terminar para trabalhar e tal. Isso já até junta com a próxima pergunta que eu ia te fazer. Eu ia perguntar justamente se você tinha alguma visão sobre o mercado de trabalho com música antes de entrar nesse curso. Não tinha? No meio que eu peguei. E você poderia mais ou menos falar sobre como que você pegou isso, assim, como que isso chegou em você, assim, essa preocupação? Chegou no momento em que eu vi que eu precisaria fazer alguma coisa mais rentável, assim, tipo... Eu não poderia simplesmente continuar na faculdade tentando me aprimorar e nunca sair de lá. Sim. Entendeu? Você precisava trabalhar, precisava ter alguma coisa além disso, né? Uhum. E aí eu decidi, meio que quando eu vi que ia ter greve, porque teve greve, eu fui... Se eu ficar aqui boiando, não sair daqui, vai ter greve, eu vou fazer nada, depois vou voltar, e aí eu vou tentar de novo, me aprimorando, e se tiver outra greve? E se eu nunca sair daqui?
Foi um estopim a greve. Aí eu decidi, voltando à greve, eu saio daqui. Mas eu não queria sair daqui... O sair daqui que você está falando era se formar. Eu não queria Mas você se formou, você chegou a se formar. Eu não queria sair da faculdade sem estar formado, entendeu? Entendi. Eu decidi... Na verdade, eu me formei porque eu decidi sair de lá. Tá. Mas eu decidi sair formado, não decidi sair, entendeu? Desformado, vamos dizer. Entendi. E eu queria ter instrumentos para trabalhar. Você, antes de entrar na faculdade lá na Unirio, você já atuava profissionalmente na área, assim? Não, inclusive para fazer a outra faculdade. Você fazia outra faculdade? Eu outra ainda. Eu saí de uma para outra, sabe? Desculpa a curiosidade, o que você... Eu cheguei a cursar biologia. Biologia, legal. Tá. Tá, essa tua passagem pela Unirio, ela contribuiu de alguma maneira para sua atuação no mercado de trabalho como você está inserido hoje? Você pode falar como? Pelos contatos pelas pessoas que eles conhecem. Tá, eu vou te fazer outra pergunta então. Você disse que ter feito a Unirio influenciou a sua inserção no mercado de trabalho, mas você sente que isso de alguma maneira aumentou a sua remuneração ou isso te traz algum benefício na sua remuneração, assim, ter esse diploma da Unirio, assim, de um curso superior? Sim, porque me dá uma base melhor para as minhas aulas. Bases metodológicas? E teórica. Tá. E me dá como as pessoas falam hoje em dia, network. Tá. Das pessoas que a gente conhece, né? Então, acho que a última pergunta seria justamente essa. A universidade, de alguma maneira, ela mudou na tua atuação profissional? E se ela mudou, o que ela mudou? O que você poderia dizer? Ela melhorou. Melhorou nesse sentido de te dar conhecimento teórico e de metodologias? Sim. Tá bom. É basicamente isso, Rafa. Obrigado aí por você ter disponibilizado um pouco do seu tempo aí para a gente conversar sobre isso. Sempre que você tiver curiosidade de saber em que pé está esse projeto, você pode procurar. E se você talvez também um dia repensar e não quiser mais que a gente autorize a sua imagem, também me diz que a autonomia é sua, no fim das contas, tá? Tá bom. Obrigado aí e até a próxima. Até a próxima.